Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Felipe e esse material é bastante importante, pessoal. E esse é um resumão de todas as aulas, de todos os slides, tá? Com perguntas já respondidas, mas a ideia é vocês capturarem o sentido que é mais importante para vocês aprenderem, para vocês conseguirem chegar lá na avaliação paulista e irem bem, beleza? Quero vocês. Opa, caiu o celular aqui. Então vamos lá. Então, pessoal, para começar, a gente vai falar sobre desigualdades sociais contemporâneas, tá? Então, quando a gente fala sobre desigualdade, a gente não está falando só da questão econômica, mas são desvantagens econômicas, políticas, culturais, educacionais, tá? E elas se dão de duas formas. A primeira forma é de forma explícita. Então a gente vai ver aí a questão da pobreza, às vezes ela está latente. Você vai ver prédios muito grandes, bairros muito chiques e outro lado favela de papelão. Mas às vezes elas são sutis. Por exemplo, quando uma pessoa é discriminada pelo bairro que ela mora na hora de procurar um emprego, ninguém vai falar para ela assim, ó, você não tem esse emprego porque você mora em tal bairro. Você vai falar assim, olha, essas vagas estão preenchidas, etc. Então é isso, pessoal. Então vamos lá. Como medir desigualdades sociais? A gente vai sempre usar índices. E o objetivo de medir essas desigualdades é para poder fazer políticas para combatê-las. Existem vários índices, coeficiente de Gini, IDH, mas aqui em São Paulo a gente tem o IPDM, Índice Paulista de Desenvolvimento Municipal. Aqui vocês podem dar uma olhada nessa parte que está mais escura, é a parte que tem os melhores índices do estado de São Paulo. Esses índices são baseados em riqueza, escolaridade e longevidade. São os três elementos que compõem esse índice. Então vamos lá, vamos para a questão diretamente, pessoal. Qual é a definição de desigualdade? Então, opção correta. Vamos aqui já direto para a opção correta, tá? É a D. Acesso diferenciado de grupos sociais aos recursos de poder que determina a distribuição desigual de bens. Próxima pergunta. Qual é a importância de estudar a desigualdade na sociedade? Também é a D. Para orientar a construção de soluções políticas para combatê-las. Vamos lá, o tempo não para. O que nos torna desiguais? Então, a gente pode falar, da perspectiva sociológica, somos humanos porque somos produtos e produtores de cultura. E por isso cada pessoa traz em si a essência da humanidade, independente da cor, raça, de pele, condição física, intelectual, religião, etnia, sexo, gênero, etc. O que nos torna iguais. A cultura, por sua vez, contribui em valores, significados e sentidos de existência de um ou de outro grupo. A realidade que nos cerca, seja material ou imaterial, produz identidades e diferenças, estruturas e relações que distinguem indivíduos. Então, assim, se a cultura, para a sociologia, é o que nos torna homens, o que, na verdade, até nos une, nós, porque somos seres culturais, ela também nos diferencia, porque somos pessoas que temos níveis culturais diferentes e até mesmo culturas diferentes. Então vamos lá. Diferenças e desigualdades. Todos nós somos diferentes, altos, baixos, mais gordos, etc, etc, etc. Mas isso não é ruim.
No entanto, baseado nessas desigualdades, até nos níveis culturais, muitas vezes se faz uma separação entre pessoas, entre grupos, dando privilégios para grupos mais que outros. Isso se torna desigualdade. Vamos lá. Um exemplo disso daí é a questão da pessoa com deficiência, tá, pessoal? Que ela não tem as mesmas oportunidades, muitas vezes, por uma questão da diferença, tá? Então, tem uma charge que ela pode observar que ela vê lá a placa emprego, ela sai correndo com essa cadeira, mas quando chega lá, ela não pode subir, porque não tem acesso para deficientes. Algo meio irônico, tá? Vamos lá. Questão. Qual a relação entre diferença e desigualdade? Correta? Questão C. A diferença é o resultado da produção social das desigualdades, enquanto a desigualdade é a consequência da hierarquização de posições sociais com base em atributos diferenciadores da sociedade. Próxima questão. Qual é o papel da cultura no processo de diferenciação social? Correta? Questão B. A cultura produz diferenças e identidades, estruturando relações que distinguem indivíduos, grupos e segmentos sociais. Vamos à frente que o tempo não para, gente. Estratificação social. A produção e a perpetuação das desigualdades numa sociedade estão intimamente ligados e relacionadas à estratificação social. Estratificação social é o processo através do qual vantagens de recursos como riquezas, poder e prestígio são distribuídos sistemática e desigualmente nas sociedades. Classe. Vamos lá para a perspectiva de classe. Vamos lembrar para o Marx a relação de classe sobre aqueles que têm os meios de produção e aqueles que não têm. O que é meio de produção? Imagina numa fábrica ou num comércio. As pessoas são donos da matéria-prima, são donos dos produtos, são donos das máquinas, tudo aquilo que é necessário para produzir ou comercializar. Então, esses são os donos dos meios de produção. Já, por outro lado, existem aquelas pessoas que não têm um meio de produção, que são os trabalhadores. Essas pessoas vendem sua força de trabalho para os donos dos meios de produção. Então, para o Marx, são essas duas classes. De um lado, a burguesia, dona dos meios de produção, e de outro lado, os trabalhadores, ou proletariado. Beleza? Então, a divisão de classe para o Marx é relacionada com a divisão dos meios de produção. Beleza? Agora vamos. Para o Max Weber, não é bem assim. A questão para ele é mais a propriedade. Aquela pessoa que tem mais propriedade formam classes sociais dependendo da quantidade de propriedade e recursos que essa pessoa tem. Isso a gente pode imaginar aí no IBGE, que ele classifica a classe como renda. Então, renda, quem ganha de tanto a tanto é da classe A, de tanto a tanto da classe B, etc. E o que é um estamento, pessoal? Um estamento é um grupo de pessoas que detém ou não um certo tipo de prestígio ou honraria. A honraria social pode ser ou não estar ligada à classe social, mas geralmente implica em uma mobilização de bens, de oportunidades ideais e materiais, compondo um estilo de vida. Então vamos lá. Pessoal, os estamentos são mais rígidos e na Idade Média existiam esses estamentos. Então, são grupos sociais e esses grupos estão separados pelo local que eles estão nessa pirâmide social que representa a sociedade. Então, aqui a gente vê que lá na Idade Média, lá em cima estava o rei, a gente tinha logo abaixo o clero e a nobreza, e depois a gente ia passando pelos comerciantes, pelos artesãos, até chegar os camponeses, que estão na base, na parte mais larga
da pirâmide social. Então, assim, ó, só existia alguma possibilidade de mobilidade social na parte de baixo da pirâmide. Era muito difícil você conseguir, ou era praticamente impossível você passar da parte mais baixa para a parte de cima, para a parte mais alta dessa pirâmide social. Então vamos lá. Castas. Já existem sociedades mais fechadas, como a indiana. Tá? A gente vai pensar na sociedade tradicional indiana, ele divide a sociedade em classes, em castas. No topo estão os brahmanes, kshatriyas, vaixas, sudra, e abaixo, que nem é considerado já como uma casta, são os dalis, os intocáveis. Tá? Não é possível passar de uma classe para outra, porque isso é determinado pelo nascimento. Você já nasce assim e morreria assim. Vamos à frente. Distribuição da riqueza no mundo. 1%. 1% da população detém 26% da riqueza. Pessoal, 9% da população, 10%, né, incluindo esse 1%, tem mais que 50% da riqueza. Tá? Então aí vai dar 60% da riqueza mundial na mão de 10% da população. Até 40% da população nós temos um pouco mais que 40%, quase 50% da população distribuída a riqueza. A distribuição da riqueza é de até 75%, só que entre 10% e 40% a gente tem 31% da riqueza distribuída, enquanto 50% de toda a população mundial tem apenas 10% da riqueza, da distribuição da riqueza do mundo. Esses dados aqui são do Brasil, tá? Então, da distribuição da riqueza do Brasil. Coeficiente de Gini. Coeficiente de Gini ou índice de Gini, como alguns falam, né? É para medir a distância entre os mais ricos e os mais pobres. Distribuição de renda. Imagina que num lugar onde todos, um ganha tudo e outros ganham nada. Isso seria o índice 1. Por outro lado, um lugar que tivesse igualdade plena, onde todos ganhassem a mesma quantidade, seria o índice 0. Na realidade, a gente tem esse índice fracionado, tá? De fração. Opa, engasguei aqui, tá? A língua deu ruim. Então vamos lá. África do Sul, 0,6%, mais próximo a 1, desigualdade. Brasil, 0,5%. Eslováquia, 0,2%, bem próximo, mas uma igualdade plena, tá, gente? Então vamos lá. Sobre imposto, a gente teve uma parte que a gente falou sobre imposto. Imposto do consumo. Proporcionalmente, se a gente imaginar que uma pessoa comprou um celular por R$1.000 e pagou R$400 de consumo, uma diarista que ganha 2.200, ela teria pago 18% desse produto, desse celular, em imposto. Aliás, 18% do celular, não, 18% da sua renda. Da renda de 2.200, a 18% ela teria gasto. Já uma pessoa, um advogado, ou aqui está dizendo um gerente, tá? Um gerente que ganha 7 vezes mais, ele teria comprometido o imposto apenas 2,5% da sua renda.
Isso quer dizer, em outras palavras, proporcionalmente, a diarista paga muito mais imposto do que o gerente. Questão, gente. Como é calculado o índice de Gini? Utilizando para medir o grau de concentração de renda em determinado grupo. Opção A. Por meio da diferença entre rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Vamos à frente. Opa, tá chovendo aqui um pouquinho. Vou fechar o carro, eu vim pro carro para gravar por causa do silêncio. Então vamos lá. Se olhem essas cores e observe a cor azul. Ela representa os negros, tá? E a cor vermelha representa a população branca. Sobre o desemprego, de uma forma geral, a gente vai perceber que ele é sempre maior na parte onde está azul. Mesmo que a pessoa tenha alto nível de instrução, mesmo que a pessoa não tenha um ensino fundamental completo. Independentemente, sempre o maior nível de emprego são as pessoas pretas e pardas. Então, isso é desigualdade étnico-racial. Vamos lá, pessoal. Questão. Qual a definição da desigualdade étnico-racial? Esse eu não tinha feito antes. Vou pular essa daí, gente, que eu não marquei. Para ler agora é meio complicado. Vamos lá. A dimensão das relações de gênero na produção das desigualdades. Gênero é algo que se constrói em meio aos processos biológicos, socioculturais e históricos, que definem os comportamentos e as maneiras de ser que diferenciam o masculino do feminino, conforme papéis e comportamentos para os indivíduos de cada sexo. Então, pessoal, para entender isso daqui mais claro, existe uma parte que é biológica, que nós somos diferentes, homens e mulheres. Nascemos naturalmente com sexo. Até aí tudo bem. Só que existe uma parte que não é. Existe uma parte que é cultural. Um exemplo. Homem não pode usar rosa. Isso não nasceu. Não está lá nos nossos genes, na nossa genética. Mas é uma parte cultural. Então, as desigualdades que são culturais relacionadas ao sexo, homem pode fazer isso, mulher não pode fazer aquilo. Às vezes, mulheres têm salário mais baixo ou coisa parecida. Mulher não pode fazer isso, homem não pode fazer aquilo. Relacionado à cultura, isso a gente chama de gênero. Então, a gente for observar nesse gráfico aqui, a gente vai perceber que até na hora de escolher cursos como educação, saúde, sempre as mulheres escolhem mais. Enquanto engenharia, computação, os homens estão mais nessa fase aqui. Por quê? Porque existe essa ideia que o trabalho com cuidado com pessoas, com animais, estão mais relacionados a mulheres que homens. Questão. Qual é a definição de desigualdade de gênero? São correta e distribuição desigual de riqueza, status, poder e prestígio entre mulheres, entre homens e mulheres. Opa, pessoal, na verdade é D. Entre homens e mulheres. Vai lá. Próxima pergunta. Qual a relação entre cor e raça? E as desigualdades de gênero no mercado de trabalho? Opção A. As mulheres pretas ou pardas são mais vulneráveis às desigualdades de gênero. Vamos lá. Políticas públicas e desigualdades. Então, pessoal,
A desigualdade é um fenômeno complexo e multifacetado. É uma característica importante da estrutura social brasileira e tem impactos profundos. Uma ideia, pessoal, é que as políticas públicas possam diminuir, mitigar essas desigualdades. E esse é o papel de uma política pública. Quando uma política passa a ser um problema, passa a ser público. Quando é um problema que afeta muitas pessoas. Então, assim, olha, Dona Luísa está gripada. Isso é um problema público? Não. Agora, 70%, nem 20% de uma cidade, todo mundo está gripado. Passa a ser um problema público? Sim. Então, as políticas sociais têm como objetivo resolver os problemas sociais. E quem são os atores? São as pessoas que intermediam, lutam por isso. Então a gente pode pensar aí organizações não governamentais, ONGs, sindicatos. Vamos imaginar aí que uma determinada classe profissional tem salário muito baixo e o sindicato luta por isso, mobiliza deputados. Então, o sindicato é ator social. Os deputados são atores sociais, atores de políticas públicas. Vamos lá. E sobre o círculo das políticas públicas. Primeiro é preciso identificar o problema, colocar um espacinho lá na agenda pública para discutir esse problema, formular alternativas de resolução do problema, a tomada de decisão, implementar essa avaliação, essa política pública, avaliar e reformulá-la ou extingui-la se necessário for, depois dessa avaliação. Questão: em que consiste o ciclo das políticas públicas? No caso aqui, a C, tá, pessoal? Identificação do problema, formulação das agendas, formulação das alternativas, tomada de decisões, avaliação e extinção. Próxima questão: qual a relação entre a cor e a raça, entre as desigualdades de gênero e o mercado de trabalho? Opção A. Gente, esquece isso aqui ficou errado. Vamos lá. Próximo: ação coletiva e as desigualdades. No combate às desigualdades sociais, pessoas reagem mobilizando-se para a relação coletiva, contínua organizada, com o objetivo de promover mudanças na sociedade e diminuir. Aqui está escrito diminuir, deve ser diminuir a situação de vulnerabilidade em que vivem. Vamos lá, pessoal. Quando as pessoas resolvem lutar por um problema que incomoda muita gente de forma coletiva, isso a gente chama de ação coletiva. E essas pessoas organizadas formam um movimento social. Então imagina aqui que aqui em Pirassununga temos muitos problemas com iluminação pública. Os moradores se reúnem, resolvem de um determinado bairro, resolvem fazer uma associação e na prefeitura buscar por essa iluminação pública. Esse é um movimento social. Tá? Os movimentos sociais entendem-se por ação coletiva de caráter sociopolítico e cultural que viabilizam formas distintas da população se organizar, expressar suas demandas na ação concreta de forma que adotam diferentes estratégias que variam de simples denúncia, passando pela pressão direta, mobilização, marchas, etc. Então, pessoal, questão: qual a definição de movimento social? Opção correta, C. O estudo, o esforço coletivo e a organização que se concentra em alguns aspectos da mudança social. Próxima questão: qual é o objetivo dos movimentos sociais, segundo Maria Glória Com? Opção D: mudar a estrutura social para diminuir as desigualdades.
Cansado, né, gente? Próximo tema, os movimentos socioambientais. O que são esses movimentos socioambientais? São aqueles movimentos que lutam pelas questões ligadas à natureza, à questão ambiental. Então, na medida que a questão ambiental aparece uma problemática social e ecológica generalizada ao alcance do planeta, que mexe com todos os âmbitos da organização social, o aparato do Estado e todos os grupos de classes sociais. A consciência da existência de problemas ambientais desenvolve-se dia a dia, em escala crescente, envolvendo múltiplos atores e sujeitos, como os movimentos ambientalistas. Então, para Manuel Castells, os movimentos ambientalistas são entendidos como toda forma de comportamento coletivo, tanto em seus discursos como em sua prática, que visam corrigir formas destrutivas de relacionamento entre o homem e o meio ambiente natural. Os movimentos ambientalistas se desenvolveram a partir da década de 60 como contraponto à degradação ambiental. E suas pautas vão variando segundo ao tempo, com o passar do tempo. Para Henrik Leff, movimentos ambientais não apenas discutem os custos ecológicos para o sistema econômico, como uma resistência à capitalização da natureza através de uma luta social. Então, pessoal, capitalização da natureza, isso quer dizer transformar a natureza em apenas lucro. Então, a gente não pode ter essa visão da natureza. A gente precisa entender a natureza como nós somos parte da natureza. Se a natureza sofre, nós também estamos envolvidos. A questão socioambiental. Então, imagina que tem uma floresta lá. Tá bom, vamos deixar as árvores lá, certinho. Mas e a população que está lá? É preciso pensar nela também, como ela vai sobreviver e tudo. Qual a possibilidade de emprego para ela, o turismo, ou de repente eles colherem da natureza o que for necessário. Então, baseado nisso, foi pensado no movimento socioambientalista, que tenta reduzir a pobreza, desigualdades sociais e a promoção da justiça social dentro desses espaços. Então, questão: qual é a definição de movimento ambientalista segundo Castells? Questão A. São movimentos que visam corrigir formas destrutivas de relacionamento entre homens e o ambiente natural. Próxima questão. Os movimentos ambientalistas têm enfatizado a necessidade de uma nova racionalidade em relação às sociedades contemporâneas e à natureza. Qual das principais críticas desses movimentos? Qual é a principal crítica desse movimento em relação à forma atual da apropriação da natureza como recursos econômicos? Opção correta D. A utilização da natureza como uma mercadoria para fins econômicos. Próximo, direito ao meio ambiente. Em julho de 1922, a Assembleia das Nações Unidas, por meio da Resolução 76/3000, reconheceu o direito humano em um meio ambiente limpo, saudável, sustentável, afirmando que sua promoção requer plena aplicação pelos países de acordos multilaterais relacionados ao meio ambiente, com respeito aos princípios do direito ambiental internacional. Então vamos lá. Direito ao meio ambiente. Em 1988, o Brasil consagrou a Constituição. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O uso comum do povo é essencial à sadia
a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-la, preservá-la para presentes e futuras gerações. Vamos lá. Entender o meio ambiente como um direito humano é fundamental, significa sua realização e condição necessária para garantia de vida digna. Então, pessoal, vamos à frente. Quem formula essas políticas ambientais? Então, existe o conselho de governo, com funções de assessorar o presidente da República na formulação da Política Nacional de Diretrizes Governamentais do Meio Ambiente. E tem os órgãos consultivos, que são o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o CONEMA, entre outras instituições. Então vamos lá. Qual é o órgão central? O Ministério do Meio Ambiente. Quem são aqueles órgãos que executam? O ICMBio, o IBAMA, tá, gente? Eles têm esse papel executivo na promoção de um ambiente sustentável. A gente também tem os órgãos seccionais nos estados e os órgãos locais de proteção do meio ambiente nos municípios. Questão: de que forma é entendido o meio ambiente como um direito humano fundamental para influenciar políticas públicas? Questão correta D. As políticas públicas devem integrar a proteção do meio ambiente como parte fundamental da promoção do bem-estar. E, próxima questão, considerando a divisão dos organismos ambientais em seccionais e regionais, qual é o papel dessas entidades na proteção do meio ambiente? É a questão A. Os órgãos seccionais são responsáveis pela fiscalização de controle de impactos ambientais a nível estadual, enquanto os órgãos locais atuam apenas em âmbito municipal. Então é isso, pessoal. Estou acabando por aqui. Espero que prestem atenção, coloquem na cabeça e vamos mandar bem na prova paulista. Até a próxima.